Podcast. E hoje, estamos aqui com um convidado muito especial, um grande veterano da cidade, é o Paulo Moura, é isso? Paulo Moura, Paulinho Muquifa, companheiro. Depende de como, pessoal. Hoje transformou o meu apelido, para companheiro. Companheiro, mas é o famoso... Paulinho Muquifa. Ah, o veterano Paulinho Muquifa. E a garotada aí, a gente tá envolvido no futebol com a rapaziada, eles chamam de compa. Compa, porque você fala companheiro, né? Companheiro. Olha só que interessante, né? E, bom, gente, não esquece também de dar uma forcinha pra gente. Aproveita, o canal nosso o endereço dele, @podcastbc8871. É lá no YouTube, você vai encontrar o Podcast BC, né? Depois o vídeo vai estar lá pro pessoal que tá nos ouvindo pela rádio, o vídeo vai estar lá, tá bom? Completinho, tudo certinho, né? Tudo prontinho, tá bom? Então eu preciso da sua ajuda, que você compartilhe com os amigos, que você se inscreva no canal. Olha, já estamos aí, Paulinho, com 40 mil visualizações. Coisa linda, Emanuel. Coisa linda. E chegamos aí a 400 inscritos. Eu preciso da sua ajuda. Se inscreve no canal. Pede pros seus amigos aí, dá uma forcinha pra gente lá, Paulinho, se inscrever no canal. Sem dúvidas, farei. Fala, pessoal, escreve aí no canal, dá uma forcinha pro Podcast BC. Tá bom? Bom, vamos lá então. Então, Paulinho Muquifa. Sim, Emanuel. Posso falar assim, né? Você vai ficar bravo comigo não, né? Pelo contrário. Companheiro, é isso mesmo. Não bravo não, hein? Olha só, Paulinho, são quanto tempo de BC? BC é Bernardino de Campos. Olha, eu estou com 69 anos. Olha, nem parece, nem aparenta, hein? Obrigado pela bons olhos, né? Na verdade, eu tive várias etapas da minha vida fora de Bernardino de Campos. Mas eu acredito que se for somar, eu fiquei mais tempo em Bernardino de Campos do que por aí. Bastante? Mais aqui mesmo. Mais aqui mesmo, né? Eu acho que é a raiz da gente estar ligada a essa comunidade, né? Então, Bernardino de Campos, para mim, acho que é tudo na minha vida. É tudo, né? Muito tempo morando aqui, pelo que você falou aí. Pra quem não sabe, gente, o Paulinho, eu trouxe ele aqui hoje, poderia explorar vários temas com ele, mas eu acho que um tema mais forte do Paulinho é o veteranismo no esporte. Ele é um esportista aí, veterano, temos umas coisas boas pra gente comentar com ele aqui. O Paulinho, você jogou futebol profissional? Eu iniciei a minha vida nas categorias de base do SAAD, que é na cidade de São Caetano do Sul. Aí depois eu tive no Juventus, no Apucarana, Londrina, e foram poucos anos de futebol profissional, mas a minha base foi toda ela em São Caetano do Sul, no time do SAAD. Time do SAAD? Esse time existe ainda? Não, o SAAD foi extinto, né? Daí tornou-se São Caetano. Isso você estava com quantos anos, Paulinho? Eu fui para lá com 15 anos. Com 15 anos? Aí você já estava jogando ali já, então? Fui na categoria de base, né? Fiquei com 15, 16, 17 anos, eu retornei para Bernardino. Daí eu joguei aqui para a região o futebol amador. Daí eu fui para Pratinense, depois Londrina, Pucarana, e voltei aqui para nossa região depois. Você seguiu o processo, passou por peneira, por tudo, como todo atleta passa, esportista aí, no futebol? Exatamente, né? Aquela fase a gente falava realmente fazer um teste, vamos fazer um teste lá, passar na peneira, né? E aí eu fui para Pratinense, que também hoje é Pratinense. Chamava-se Agroceres, o time de Santo Antônio da Platina. Olha que legal, cara. E assim, você... que é? Bom, eu entendo um pouquinho só de futebol, né? Vou aprender com você aqui. Você jogava em que posição no campo? Eu sempre fui volante. Ah, então tá certo, porque eu perguntei pras pessoas, as más línguas, tá? As boas línguas falaram que você era volante, então é isso mesmo? Sempre volante é do meio do campo pra frente. Não, o volante... Ajuda aí. São atividades dentro de campo que mudaram-se. Na minha fase de jogar futebol, certo, jovem mesmo, né? Tanto profissional como amador, o volante, ele fazia sozinho essa marcação da cabeça de área, que é entre a defesa e o ataque, ali o meio de campo, evitando-se
que a bola viesse para o lado do goleiro da defesa nossa. Eu vou arriscar aqui então, pra frente da zaga. Em frente à zaga. Acertei também. Protegendo a zaga Não ali. passei vergonha, hein? Hoje, o futebol atual joga-se com 2 volantes. Eles chamam, né, tem um volante de contenção, né, que fica ali mesmo, né, e o volante de armação. Mas, na verdade, aqui em Bernardino de Campos, Emanuel e todos que estão ouvindo, nós tivemos um time aqui muito bom. Esse time era bom mesmo. Chamava-se Casa Geraldo. Bernardino teve várias fases de bons times. Mas eu acredito que o UBS, a Casa Geraldo e o Ferroviário foram os 3 principais durante toda a minha geração de futebol. A Casa Geraldo, o Geraldo era um empresário aqui em Bernardino de Campos, Geraldo de Castro. Olha só. As pessoas aqui de Bernardino que têm uma idade mais avançada lembram-se muito dele. Ele tinha uma fábrica de estofado aqui, ele foi um grande empresário, dava muitos empregos aqui, você entende? E o Geraldo um dia me convidou e falou: Paulinho, eu quero montar um time sensacional, um time fortíssimo. Time de estrelas. E aí, aquela fase, o Beto Mortin era o senhor zagueiro. Olha só. Certo, era um lendas mesmo de Bernardino no futebol, hein? Vamos lá. Aí primeiro que eu comuniquei foi o Beto. Falei: Beto do céu, o Geraldo quer montar um belo time, né? Aí o Beto falou assim: vamos montar um time. Então aí encontrei o Marinho Preto, que era uma outra fera do futebol bernardinense, e falei: olha, o Geraldo quer montar um belo time aqui, um time bom mesmo, para disputar os campeonatos regionais aqui e ganharmos. Certo. Aí nasceu o time da Casa Geraldo e tornou-se um grande time. Já tinha o time do Ferroviário ou não? Sim, existia. O Ferroviário e a Associação sempre existiram. Foram fases, né? A Associação também teve bom time. O Ferroviário teve bom time. Só que depois da Associação, ela deixou a competição e o Ferroviário permaneceu na competição regional, né? E o Ferroviário foi um time respeitadíssimo aqui na nossa região. Aí dessa Casa Geraldo você foi jogar pro Ferroviário? São várias fases, né? A Casa Geraldo, ela veio depois de um outro time muito bom, que muitos bernardinenses que jogaram e reconheceram, foi União Bernardinense, o UBS. Olha só. Certo? Esse time do UBS, ele durou acho que 1 ano. Olha. Mas foi o senhor time aqui da nossa cidade. Além de você, tinha algumas lendas do Bernardino do futebol também, na sua época? Sim, né? Nesse time do UBS, jogava-se o Milo Mortian, que era um meia esquerda, muito bom. O Everaldo, que era Everaldo Marimbondo, que era muito bom de bola também. O Gidinho também jogou nesse time. Polaco, Beto Mortian. Era um timaço mesmo. Vadinho Prantier, né? Haja visto, o Odilon jogou nesse time. Ô, louco! Nós temos uma história muito legal do UBS. Né? Ourinhos foi campeão dos jogos regionais. E aí, nós tínhamos uma pessoa aqui em Bernardino chamado Dirceu Marcomini, que para nós o apelido dele é Banana. Não é meu parente não, né? Deve ser parente meu, hein? Pode até ser mesmo, né? O Dirceu, ele tinha um relacionamento muito grande aqui na região, ele era agrônomo. E o time de Ourinhos foi campeão dos jogos regionais e teve um jogo de entrega de faixa. Aí, o Monstrinho estava totalmente lotado. Monstrinho em Ourinhos. Em Ourinhos. Ginásio de Ourinhos, certo. E convidaram o time de Bernardino através do Dirceu, que o Dirceu também jogava nesse time do UBS. E nós fomos por a faixa de campeão deles dos jogos regionais. Esse time de Ourinhos, que ganhou os jogos regionais, teve grandes jogadores no futebol nacional e internacional. O Nilmar foi campeão mundial com o Grêmio. O Toninho Oliveira foi lateral muitos anos do Santos. Rapaz, o Silas foi goleiro do Santos. Era o Dirceu. Até o Gidinho consegue escalar o time adversário jogador por jogador. Aí, nós fomos jogar contra esse time lá. E nós ganhamos o jogo de 8-3. Olha só, rapaz do céu. Foi sensacional, porque eles não imaginavam ser derrotados.
Ah, né? Você chegaram lá como que ninguém... Não, era um time de Bernardino, um time bom. Esse time já tinha moral regional. Você entende? No entanto, eles não conheciam levaram, vocês. Só que eles não tinham noção do potencial da equipe bernardinense. Eles sofreram lá, hein? E eles eram jovens, né? De seus 18 anos, 20 anos aí. Mas foi sensacional. Esse foi o jogo do UBS que eu considero, assim, sensacional. Nós jogamos também em Paraguaçu Paulista também. Olha só um que jogo legal. de aniversário da cidade. Esse time do UBS deu um show também, era um time muito bom. A Casa Geraldo veio depois desse time do UBS. Olha só, cara. E a Casa Geraldo ganhou, acho que 3 anos seguidos, todos os campeonatos regionais aqui. Olha que legal, Paulinho. E nós ganhamos também o título regional da Copa Arizona, que foi o campeonato maior já disputado no Brasil de futebol amador. Ele era Esse nacional. é o UBS ainda. Sabe? E esse time da Casa Geraldo foi um grande time também. Olha que legal, cara. E depois passando por esses aí, você foi jogar pro time do Ferroviário. Aí depois nós tivemos um grande time no Ferroviário. O Ferroviário teve várias fases de bons times, né? Porque foi o Ferroviário, eu já que joguei 30 anos no Ferroviário. Vamos abrir uma aspas aqui rapidinho. Você acha que nessa época aí, tá bom? O esporte, o futebol era mais incentivado? As competições eram mais regionais, da cidade, os atletas eram mais incentivados? É só um parênteses, uma aspas para abrir. Sim, a resposta é sim, e totalmente diferente do futebol amador hoje, né? A gente sabe que são épocas diferentes, né? Vamos respeitar isso, são épocas diferentes, né? As pessoas mudaram, os tempos passaram, né? Mas era diferente, então, tinha mais incentivo, então, nessa parte aí do futebol, né? O futebol, dessa fase, antes do Ferroviário até chegar no Ferroviário, era talvez o maior lazer de todos os pequenos e até dos grandes municípios. Legal. A gente foi jogar uma vez na cidade de Riversul. Nossa, foram longe, hein? Era campeonato. Dizem eles de Riversul que não tinha um residente no lar, estavam todos no campo. Que legal. E aqui na associação, nós já fizemos jogos na associação Ferroviário totalmente lotado, totalmente. Cita pra mim algumas lendas do futebol da sua época também, que você é uma lenda, mas tinha mais gente da cidade aqui que eram jogadores também dessa época aí, uns destaques, algumas pessoas. Olha, destaques, eu conheço muitos então, vamos fazer o seguinte, do futebol. Pra não magoar ninguém, né? Tá bom? Alguns amigos, então, dessa época aí, vamos lá. Das pessoas com que eu tive a oportunidade de jogar, assim... Daqui da cidade. Daqui da cidade. Sim. Nós temos o Ditinho, que era grande fera, o Zé Nilo, o Marinho Preto, o Vadinho Cavadeira. Olha só, Vadinho Cavadeira. Que apelido legal. Cavadeira. Futebol é uma maravilha, gente. Futebol é uma beleza, né? E eu tenho certeza que o Vadinho deve estar sintonizado lá em Salvador, porque para ele eu mandei Salvador? o link. Olha que legal, cara. Que bom. Ele reside em Salvador. E, olha, rapaz, eu tive a oportunidade de jogar com grandes jogadores que, se estivessem hoje na sua fase de poder atuar, jogariam no Real Madrid e Barcelona, sem dúvida. Rapaz do céu. Inclusive você, então, porque você é uma lenda no futebol, meu amigo. O pessoal fala bem, você jogava muito bem, foi um volante de destaque, você jogou muito bem, né, cara? Eu tive a grata satisfação de sempre jogar nas boas equipes de Bernardino de Campos e da região, né? Esse foi um privilégio que eu tive, né? E eu agradeço a Deus por tudo isso aí, e aos meus amigos, né, que sempre me colocaram em condições de jogar em grandes equipes. Ô Paulinho, qual que é a diferença entre o futebol de quando você jogava e o futebol de hoje? Qual que é a análise que você faz, assim, em resumo, rapidinho pra nós? Olha, o futebol era mais romântico, tinha mais prazer, tanto de jogar, como eu acredito que o torcedor sentia-se muito privilegiado de assistir bons jogos, né, boas partidas, né, lances maravilhosos. O futebol é um romantismo, né? É uma paixão, né? É uma paixão. Porque hoje, Manuel, falar assim, agora atual, o VAR acabou com a emoção do futebol. O que é?
Hoje existe um sistema de VAR que acontece o lance, depois ele vem para a rede social, na televisão, com o árbitro lá vendo as imagens. Sim, que ele faz assim o sinalzinho. O árbitro de campo, do que eles acham que o árbitro deve levar a sua decisão. Isso chama VAR. Na Europa está melhor do que no Brasil. Olha. Você entende? Mas ainda acabou o futebol. Porque sai um gol, não tem mais aquela sensação de que vai ser gol, pode ser anulado. Eu não sei se você concorda comigo, né? Mas eu costumo dizer assim, eu até brinco às vezes com as pessoas, digo assim, é que antes o estrangeiro, ele não sabia jogar futebol. E o Brasil ensinou o estrangeiro a jogar. E agora eles estão sofrendo para ganhar de quem eles ensinaram. Isso que você fala é uma realidade. Olha, porque, ajuda eu aí. O futebol de campo, o Brasil era o protagonista de tudo, dos lances, de tudo que era bonito e agradável no futebol. Ao passar do tempo, o Brasil foi se adaptando e copiando o estilo europeu, principalmente, de jogar. E o futebol sul-americano, em geral, passou a copiar o europeu. E aí eu acho que foi o grande erro do futebol. Porque nós, sul-americano e o brasileiro, principalmente, o europeu, ele montava a sua estratégia para impedir que os jogadores, brasileiros jogassem e fizessem o que faziam. Sim. Se você falar lá de Pelé, Coutinho, Zagallo... Só lenda também. Meu Deus do céu, Depois uma outra geração, Bebeto, Romário, sim, 94. Zico, principalmente, Maradona. Vixe. Então, eles se precaveram para impedir esse futebol de vencê-los. Sim. Aí o Brasil e toda a América do Sul copia-se o futebol europeu, tático, agora é o contrário, técnico, assim, bem mecânico mesmo, Agora é o contrário, Paulinho? E aí nós passamos a estarmos inferiorizados no caso. Mas tem um outro agravante nisso. Os times europeus, você pega o Barcelona, Real Madrid, o Bayern, eles são uma seleção. Não uma seleção, é uma seleção de vários clubes, vários países representados em seus times. Que legal, Paulinho. E o futebol brasileiro não tem a estrutura financeira para fazer isso. Sim. E aí há uma sequência de equívocos e erros dos dirigentes máximos do futebol brasileiro, da CBF, Porque o futebol brasileiro poderia ser tão ou mais rentável do que o futebol europeu. É uma questão de organização, de mídia, de saber fazer e tirar proveito disto, Mas o futebol brasileiro ainda é, sim, o grande... o grande ainda formador de jogadores. Como é? Isso é verdade, concordo com você. Você haja visto, o Henrique, o volume de venda do garoto, Então, o futebol brasileiro ainda é o formador de talentos. Legal, tá vendo só? Então você concorda. Você disse pra mim que o futebol de antigamente era bem melhor, da sua época, como o atual de hoje. Um outro adendo disso aí, que o futebol anterior, da minha geração, as pessoas pagavam seus ingressos para assistir os jogos amador e lotava-se o campo. Tinha a transmissão do rádio, Mas era estádios lotados. Piraju, Santa Cruz, Chavantes, Sourinhos, Avaré, Paranapanema, Fartura, enfim, Manduri, todas as cidades com os jogos de estádios lotados, Hoje, o futebol amador, eu acompanho, eu vou com meus amigos em jogos decisivos aí na região, Eu acompanho o Igor, o Renan e Netinho Benedetti, ainda que estão no futebol amador regional, Mas não tem mais torcida. Mudou bastante, Paulinho? O pessoal às vezes... É que infelizmente o futebol teve algumas falhas aí, E o pessoal às vezes deu uma distanciada um pouco, mas quem sabe a gente recupera essa fase. Circunstâncias também. A seleção nossa começa a brilhar um pouquinho mais para trazer o olhar, para o pessoal começar a olhar mais para o Brasil, Mas aí, Manuel, tudo isso
é uma transição social e humana, né? Olha que bom, isso é bom. Pode falar. Mudou-se, né? Sim. A sociedade mudou, os costumes mudaram. Hoje a rede social é uma coisa fora do normal, absurda, né? Absurda, né? E isso aí faz com que também as pessoas não tenham aquele prazer de estar no estádio, né? Então não estão no estádio por causa de circunstâncias também. O Paulinho, um momento assim marcante em campo, jogando, que você tem na sua memória, assim. Eu sei que pode ter vários, mas deve ter um que é mais marcante pra você. Você tem algum em mente, assim? Ou alguns? Olha, o momento mais marcante da minha vida no futebol foi no Bruno José Daniel, em Santo André, quando reinaugurou o estádio, jogou São Paulo e Saad. Nessa época eu estava com meus 16, 17 anos e eu fui para o jogo, fui convocado para o jogo. Fiquei na reserva, né? Mas fui e entrei no jogo e esse dia tinha 26 mil pessoas presentes no estádio. Então eu acredito que lá foi o jogo mais marcante, assim, embora eu tenha jogado assim uns 20 minutos do segundo tempo, mas foi um jogo marcante porque pelo número de torcedores, né? Mas ainda eu acredito que o jogo assim que mais me vem à memória assim de uma felicidade no futebol foi o jogo que nós fizemos Esporte Clube Ferroviário versus Piraju na cidade de Timburi, pelo Intermunicipal de Timburi. Nós somos campeões. Foi um jogo assim extraordinário, muito gostoso, e nós ganhamos um título super importante aqui da nossa região. Eu acho que esse jogo aí foi o jogo mais marcante da minha vida. Espero que eu te pegue de surpresa. Qual foi o ano? 89, eu acho. 89. Eu tinha uns 3, 4 anos por aí. Olha. Que legal, né, Paulinho? Eu me sinto honrado em trazer você aqui, contar as histórias, né, que é importante. Eu acho que a gente precisa aprender muito com os veteranos, né, que podem nos ensinar muito. Eu acho que isso é muito importante, né? Essa rapaziada começando agora, ouvir você aqui falar, vai estar assistindo no YouTube lá. É importantíssimo, viu? Paulinho foi um grande talento no esporte, né? Talvez os mais novos desconheçam o Paulinho, né? Então vamos fortalecer e falar bem do nosso veterano aqui, entre muitos mais veteranos que nós temos aqui na cidade, né? Ele citou alguns aqui. Bom, e assim, para um cara jogar futebol, né? Qual que é a habilidade assim que ele tem que desenvolver para ter um sucesso jogando bola, assim, no seu olhar, na sua visão? Olha, nós vamos falar agora do futebol atual, né? Opa, bora lá. O futebol atual hoje, para um garoto ter sucesso, joia, vamos lá. Ele tem que estar numa escolinha, fazendo fundamentos. Hoje o futebol, por exemplo, o Palmeiras, ele contrata jogadores de 9 a 11 anos. Antes a pessoa até com 16, 17 anos tinha a possibilidade de chegar num time. Acabou isso, não acontece mais nas grandes equipes. Eles pegam com 9 anos, fica no futsal, depois faz a transição para o sub-11, né, sub-13, sub-15 e dá sequência na sua vida. Hoje, para o jogador, uma criança, né, ser formada para ser um jogador de futebol, não tem outra oportunidade que não seja passar por uma escolinha onde tenha um treinamento técnico, tático, para desenvolver nessa pessoa, através do treinamento, a sua habilidade. Ah, eu entendi. Então tem que treinar bastante, tem que se dedicar, tem que ser treinada por pessoas especializadas, né? Hoje ainda, antes, Emanuel, eu gostava de futebol, eu tive uma escolinha na Associação Atlética Bernardinense. Nessa escolinha, o Éder, o Cezinha, a Fred, eram jogadores da escolinha. Capaz, isso que eu ia falar pra você agora. Então. É aí que eu queria chegar quando eu falei dos destaques. Eles treinaram com você, então? Eles eram da escolinha. Nessa fase, eu estava em São Paulo, vim para Bernardino, eu e o Orlandinho fomos treinar na associação, assim, para condicionar a gente. O Orlandinho era um amigo meu que jogava bola, ele se aposentou como policial civil aqui em Bernardino de Campos, né? E nós fomos fazer um treino, correr ali na associação e tinha uma garotada batendo bola lá. O Bica, Rodevaldo, o Éder, Roninho, né? O Bodeco, Aí eu, conversando com eles, eu falei, vamos montar um esqueminha pra gente treinar, né? Eu vou treinar vocês e treino junto. E aquilo deu um volume de uma proporção, assim, muito grande.
Nós tínhamos lá aquela fase, hoje a classificação dos jogadores é sub-9, sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, sub-19 e tal. Aquela fase tinha fraldinha, mirim e juvenil. Olha só. Né? E nós montamos 3 equipes. O time mirim nosso ficou 43 jogos sem perder. Olha só que legal, Sabe? Paulinho. Era um time sensacional. Nesse time mirim estava Necão, o Bica, Marcelo Drummond, meu Deus do céu, se eu me esqueci de todo, Roninho, sabe, era uma garotada mais, o Marquinhos Cabeção, o Marquinhos Godoy, sabe, e aí, era um timaço esse time nosso, até, olha que coisa, o Éder jogou em várias equipes do futebol brasileiro, aposentou-se no futebol. Só, que legal. Hoje jogamos o campeonato de 60 por aí, né? Mas o Éder, você se encontra quando nós montamos essa escolinha na associação, naquela fase a Ponte Preta veio fazer um teste em Piraju. O time de Piraju, que chamava-se Dom Bosco, convidou-nos para somar, agregar, fazer uma parceria com eles. Olha só. Né? E desse grupo aí, saiu o Éder, que foi pra Ponte Preta, e o Beisolinho de Pauçu também. É o Mauro, que hoje é dirigente do Corinthians. Sabe? E aí, cara, esse time nosso ali, depois passou a jogar o futebol amador, através dessa sequência aí. João Peru, você entende? O Bica. Só lenda também, Paulinho. Olha, rapaz do céu, o Armandinho, né? Hoje, nosso jogou querido também. pastor Armando, era o goleiro do nosso time. O Rodevaldo, sabe? Nós montamos aí um time, o Juninho Pérez, sabe? Montamos um time ali sensacional, o Maurinho, o Mimura, Mirinho. Nossa, cara, mas montamos uma equipe sensacional numa escolinha da associação. A gente tinha ali um básico de treinamento, porque era eu sozinho treinando as 3 categorias. E a gente fazia amistosos aos domingos. O prefeito, naquela oportunidade, não nos apoiou ajudando-nos. Então os pais viajavam com seus carros. Você entende? Era uma coisa sensacional. O doutor José Roberto Volo ia com 2, 3 carros dele. Ele e a esposa emprestavam um carro para o outro. Cara, era sensacional. Mas nós nos divertimos muito. E deste grupo aí, nós formamos muitos cidadãos de bem. Você entende? E muito bons jogadores também, que depois representaram a nossa cidade aí no futebol amador. Com exceção do Éder, né? Nós tivemos aí o Éder, o Júnior Capeta e o Renan, que acredito, se eu não pecar aqui, aí nós tivemos o Marquinhos Cabeção também, que jogou profissional, Miguelzinho, Peru, Douglinhas, mas a grande ascensão do futebol profissional dos jogadores de Bernardo de Campos é na pessoa do Éder Sanches. Legal. Podcasts.